aula de hoje trata sobre volumes. Acredito que todo mundo tenha assistido essa aula. E aí viram as diferentes formas que aparecem na hora de resolução de questão, né? É interessante sempre vocês tentarem representar o geométrico dessa função, tentar fazer o gráfico e tentar analisar como é que vai ficar esse novo sólido. Lógico que nem sempre vai ser possível a gente fazer isso, porque às vezes a função é difícil de desenhar, às vezes a gente não tem todos os artifícios ali, não tem um software disponível para que a gente faça, certo? Mas a gente tenta imaginar como é que vai ser aquela função para ter uma ideia e saber como desenvolver o volume dela, certo? Então vamos aí para a primeira questão. Essa primeira questão está dizendo o seguinte, ó, encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pela curva y igual a raiz de x. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vou tentar fazer o esboço aqui desse nosso desenho para a gente ter uma ideia de como mais ou menos vai ficar aí esse nosso sólido. Perdoem aí a minha mão nada reta. Então, a gente tem uma funçãozinha aqui, vou mudar a cor. Você tem uma função que é raiz de x. Essa funçãozinha aqui, raiz de x, a gente sabe que ela é nesse formato aqui. Se você pensar como gráfico, você teria aqui também essa parte de baixo. Mas lembra que a gente está trabalhando com uma função. E se eu desenhasse essa parte de baixo aí, eu teria um valor tendo duas imagens e deixaria de ser função. Então, esse é o motivo que a gente está pegando só essa parte aí de cima, certo? Então, a gente vai rotacionar isso. Em torno de quem? Em torno aí de uma reta que já está falando para a gente que é a reta x igual a 9. A gente tem que lembrar o seguinte, ó, se x igual a 9, quanto é que é esse carinha aqui que limita aí superiormente, digamos, y? 3. Beleza. E agora, como é que vai ficar o volume aí desse nosso sólido? A gente tinha duas formulazinhas lá, que foi dada na aula, que envolvia quando era em torno de uma reta. Então, eu quero saber aí qual é que vai ser a forma que a gente vai usar nesse modelo aí. Então, isso daqui vai ficar uma função aqui na dependência do y, e aí a gente vai fazer d de y. Pergunta, quem é que vai ser aí o nosso limite de integração? O zero aqui é claro, né? Vai de zero. Mas vai até onde? De 0 a 3, exatamente. Porque se a gente fosse pensar aí na variável x, ia de 0 a 9, né? Então, quando x for 9, o y é 3. Beleza. Só que agora, a nossa funçãozinha aqui é y igual a raiz de x. Eu tenho que deixar algo aqui, ó, na dependência da variável y. Então, como é que vai ficar isso aí dentro? Y ao quadrado menos 9 e tudo isso aqui ao quadrado de y. Beleza. O nosso volume vai ser dado por isso. E aqui não vai ter dificuldade em desenvolver isso, né? Porque a gente vai ter um binômio aí, vai desenvolver esse binômio e depois a gente integra um polinômio normal. Então, a gente vai ter aqui, ó, v igual a π. Não vou mexer nada na nossa integral ainda. Desenvolvendo isso aqui, ó, vai ficar y à quarta menos 18y ao quadrado mais 81, tudo isso com relação a y, né? 648 sobre 5 π. E aí, unidades de volume. Essa era a nossa resposta que a gente estava buscando aí. A gente tem aí o nosso volume procurado. Essa questão, essa não é a forma única de fazer ela. A gente podia fazer uma translação nessa imagem. Por exemplo, o gráfico não está aqui, né? Ó, essa linhazinha roxa está aqui. Se eu andar aqui 9 unidades, imagina que agora
eu voltei 9 unidades. E aí, o x agora, esse eixo que estava em x igual a 9, que era a nossa reta, que era nosso eixo de rotação, passaria a ser agora o x igual a 0. Só que a nossa função, ela passaria para cá, ó, como se ela fizesse isso. Então, a nossa função aqui não seria mais raiz de x sozinho. Seria raiz de x mais ou menos 9. Como é que seria essa funçãozinha aqui em azul? Como é que eu poderia escrevê-la? Percebe, ó, que aqui no carinha seria menos 9, é 0, né? Então, você teria x mais 9, certo? Então, você poderia pegar agora essa função e rotacionar, considerando agora o eixo x igual a 0. Então, essa forma que a gente fez não é única. Existem outras possibilidades de você enxergar a mesma questão, certo? Porque aquelas primeiras fórmulas que a gente apresenta, geralmente é em torno do eixo x ou do eixo y. Então, a gente pode fazer uma translação e considerar daquela mesma forma. Então, vamos aí agora para a segunda questãozinha, onde pede de novo o cálculo do volume agora, só que em torno de uma reta y igual a alguma coisa. E aí vai mudar a nossa formulazinha, né? Então, vamos de novo aqui fazer. Deixa eu mudar a cor para a gente fazer aqui mais ou menos como é que seria esse gráfico para a gente interpretar a questão aí. Você tem, nesse caso, a função, a curva y igual a x ao cubo. E essa função, a gente sabe, trabalha muito lá no cálculo 1, né? Então, a gente tem essa funçãozinha aí. Eu tenho a reta y igual a 0. Então, a y igual a 0 seria essa carinha aqui, y igual a 0. A reta agora, y igual a 1. Então, você, digamos que o 1 seja aqui. Então, aqui é y igual a 1. E você quer rotacionar agora em torno dessa reta y igual a 1. Perceba que a gente ainda tem aqui a x igual a 0, né? Fazendo essa nossa limitação aí. X igual a 0. De novo, como é que a gente vai resolver aí agora essa questão? Qual é a fórmula que a gente vai utilizar para resolvê-la? Vai ser de 0 a 1, beleza? Percebe que a ideia é a mesma que a gente fez na questão anterior, só que agora a gente vai mudar a variável, né? Lá a gente estava trabalhando em x, né? Quando x é igual a 9, agora y igual a 1. Então, lá a função ficava na dependência de y, aqui vai ficar na dependência de x. Vai ficar 1 menos x ao cubo ao quadrado na dependência de x. Percebe que aqui, ó, é exatamente a nossa reta. Você tem a y igual a m aí, menos a nossa funçãozinha na dependência de x, tudo isso ao quadrado, né? Deixa eu apagar esse x aqui, porque eu fiz tudo junto. Então, aqui a gente está fazendo essa integral, ó, o volume é π, essa integral de A até B, de M menos f de x, tudo isso aqui ao quadrado na dependência de x, certo? Então, beleza. Agora resolver, desenvolver esse nosso cálculo. Então, aqui, ó, vamos de novo desenvolver esse binômio aí. Então, a gente vai ter volume é π integral de 0 até 1. Desenvolvendo esse termo aqui, a gente vai ter 1 menos 2x ao cubo mais x à sexta de x. 9 π sobre 14 unidade de volume. É exatamente isso. Então, perceba que é uma questão bem simples. A gente entende a questão, entende o problema e resolve. Ó, de novo, fazendo a associação como na questão anterior, perceba que é como se a gente tivesse deslocado
o eixo de rotação, se fosse o eixo Y, a gente tivesse deslocado o eixo em uma unidade, certo? Então, a gente vai fazer 1 menos essa funçãozinha aí, e isso ao quadrado. Então, sempre a gente pensa aí nesse deslocamento. Então, vamos aí para a próxima questão. Determine o volume do sólido obtido através de rotação da região delimitada no plano XY pelas curvas 5x menos x ao quadrado, que claramente é uma parábola, e y igual a x, que é a função identidade. E aí, onde a gente vai rotacionar isso? Em torno do eixo x. Então, a gente já tem uma figurinha aqui de como ficaria mais ou menos esses dois gráficos aí. O gráfico da função 5x menos x ao quadrado e da reta y igual a x. Se a gente pensar aqui, esboce como é que seria esse sólido, como é que ficaria? Eu vou pegar aqui e vou, sempre quando você pensa, já que você está rotacionando aqui em torno do eixo x, você pensa o eixo como um espelhamento. E aí você vai rebater todas essas funções e aí você desenha. Pensa nessa rotação que vai estar fazendo. Perceba que aqui, se a gente rotacionasse, se a gente pensasse o eixo x como espelho, a gente teria aí, ó, a nossa, ficou bem feio aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Ficou muito feio. Vou mudar a cor aqui também. A gente teria aqui, ó. Não sei se vai ficar muito melhor não, mas vamos tentar aqui. Então, isso seria o rebatimento aí dessa y igual a x, com base no eixo x, fazendo essa rotação. E agora a gente vai rotacionar também, pensar nessa rotação aí, dessa outra função que é uma parábola. Então, ela vem aqui, ó, digamos que faz isso, certo? E aí, vou rotacionar. Quando a gente rotacionar isso, vai aparecer aqui pra gente, ó, algo mais ou menos assim. E percebe que isso daqui vai estar rotacionando aqui. Então, vai aparecer algo aqui, só pra gente ter aquela visualização um pouquinho melhor aí do nosso 3D, de como é que ficaria o nosso sólido. O que é importante levar em consideração nessa questão? Percebe que essa parte aqui que a gente está trabalhando, ela é uma parte oca. Então, eu não poderia simplesmente pegar essa parábola 5x menos x ao quadrado e rotacionar aí no eixo x, sem levar em consideração esse outro sólido. Então, é como se a gente tivesse nessa questão dois sólidos. Você tem um sólido maior e um sólido menor dentro. Se eu quero saber o que resta, eu vou do maior tirar o menor. Como é que calcula um sólido só? E aí eu chamo a atenção isso porque, em geral, em provas, as pessoas erram bastante. A questão do ao quadrado. Mas se você consegue interpretar o geométrico, você não vai errar. Perceba que se você quisesse aqui, ó, o volume, vamos só imaginar esse carinha aqui. Nem vou colocar os limites de integração ainda. Vamos analisar só essa função que está em rosa, essa parábola, rotacionando em torno do eixo x. Se você rotacionasse isso em torno do eixo x, ficaria apenas a 5x menos x ao quadrado. Tudo isso ao quadrado tem um π aqui na frente e aí d de x. Todo mundo concorda com isso? Vamos imaginar aí que aí fosse, digamos, um volume 1. Vou botar volume M para representar o volume maior, certo? E aí, como é que eu faria para fazer agora o volume menor? De novo, vai aparecer um π integral de algum canto a outro dessa funçãozinha ao quadrado d de x. Se eu quero o volume que está restando, quando eu pego esse todo e retiro o menor, então o volume que a gente está procurando, o volume desse sólido que tem uma parte oca dentro, vai ficar exatamente integral, apareceu um π aqui, integral dessa funçãozinha aqui
de 5x menos x ao quadrado menos x ao quadrado, e tudo isso aqui na dependência de x. Conseguem compreender qual é essa diferença do ao quadrado? Por que eu chamo a atenção disso? Porque muita gente vem aqui e faz isso, ó. Faz isso ao quadrado. Não está correto. Porque a forma de cálculo de volume é separada. A mesma ideia que a gente trabalhava lá no ensino médio. Você tem um sólido, você vai retirar um tal. É aqui, é a mesma coisa. Só que agora a gente está aprendendo esses conceitos trabalhando com a integral. E aí a pergunta que eu tenho para vocês é, a gente não está colocando aí os limites de integração. De onde até onde a gente vai estar considerando esse limite de integração? Se a gente analisa a figura, claramente aqui, ó, a gente tem um ponto de interseção, que é esse carinha aqui. Como a figura está torta, eu apaguei aí qual seria de fato o valor de onde está indo, certo? Mas como é que a gente descobre isso? Eu já vou antecipar para vocês que vai de 0 a 4. Mas como é que a gente descobre isso? Interseção de funções é exatamente o ponto onde elas se encontram. Para elas se encontrarem, a gente tem que igualar as imagens. Então, quando você pegasse aqui y igual a x, colocar de forma bem grosseira aqui, certo? E igualasse a y igual a 5x menos x ao quadrado, você iria exatamente encontrar aí de 0 até 4 como os pontos de interseção dessas duas curvas. Portanto, serão aí os nossos limites de integração. Então, aqui, o que é que a gente vai fazer? De novo, vai ser só conta, só calculeira. Então, isso aqui eu já nem vou fazer para vocês. Vai ficar π vezes alguma coisa aqui que vai ser o resultado da integral de 0 até 4, certo? E aí, o que é que eu quero, que eu vou deixar como exercício para que vocês tentem pensar o que é que iria acontecer. Como é que ficaria esse sólido se você rotacionasse em torno do eixo X? O que é que aconteceria? Como é que seria esse volume? Então, eu vou deixar como exercício para vocês pensarem aí como é que ficaria esse sólido. De fato, ele vai dar mais trabalho do que com relação ao eixo X. Mas a ideia é a mesma, certo? Então, vou deixar como exercício fazer aí o volume se eu estivesse rotacionando no eixo X, no eixo Y. Percebe que ficaria uma coisa assim, né? Ó. Vou bagunçar aqui essa figura aqui. Você ficaria isso aqui. E aí, quando você rotacionasse, ó, é como se ficasse, nem sei bem dizer o que é que isso aqui se parece, mas é como se ele tivesse duas partes altas e de novo vai ter um oco no meio, certo? Então, vou deixar aí para que vocês pensem como é que ficaria essa figura, esse sólido, e também como é que seria o resultado aí dessa questãozinha. Essa próxima questãozinha, que aí trabalha como o método das cascas. O que é o método das cascas, gente? É como se você pegasse seu sólido lá e você dividisse ele agora em vários cilindros, com uma dada espessura. Você sai dividindo isso. E aí, fazendo o somatório disso daí, você teria também o volume aproximado do seu sólido. Então, nesse caso aqui, lembrando, o volume nesse caso é dado como 2π. Agora você vai aparecer, ó, x, lá para vocês eu coloquei como xy, mas o y eu estava tomando como sendo a função aplicada em x, de a até b. Então, vai ser dado aí como esse produto dessas duas funções. No nosso caso, a gente vai ter aí, ó, 2π integral de onde até onde? Aí, primeiro, vamos colocar aqui quem são as funções. Ficaria x, 2x ao quadrado, menos x ao cubo de x.
Só que aí a gente fica meio sem saber como é que seria esse comportamento dessa função. A gente tem 2x ao quadrado menos x ao cubo. Se a gente utilizar os recursos vistos lá no finalzinho do cálculo 1, quando a gente trabalhou aplicações de derivadas, a gente conseguiria facilmente desenhar esse gráfico. E aí esse gráfico ia ficar algo mais ou menos como esse daqui. Então, o nosso volume aqui, como é que seria? Primeiro, de onde até onde seria isso? Como é que seria esse nosso sólido? Eu não coloquei aqui o intervalo, mas nesse caso aqui, a gente vai estar pegando o intervalo aí de 0 até 2. A gente vai pegar aí de 0 até 2. Então, é como se a gente estivesse olhando o que é que vai acontecer quando a gente analisar aí esse espaço aqui, toda essa região, rotacionando aí em torno de quem? Rotacionando em torno do eixo Y. Então, a gente vai rotacionar aqui em torno do eixo Y. O que é que vai acontecer para a gente? Perceba que aqui a gente vai ter essa curvazinha, né? O que é fazer aí, utilizar geometricamente o método das cascas ou dos involucros cilíndricos? É como se você estivesse pegando aqui, ó, um cilindrozinho aqui. Imaginar aqui que você tem isso, você tem um cilindro aqui. Aí você pega um outro cilindrozinho aqui, de comprimento dessa base, desse comprimento da circunferência, um pouquinho maior. Você teria aqui e todos aqui embaixo, certo? Então, pegar um outro cilindro aqui, um pouquinho aqui, vindo até aqui. Como é que a gente pensa isso? Como é que se calcula o volume de cada cilindro? Você teria aí a base, a altura, só que nesse caso vai ter uma espessura. Então, no site que eu vou colocar para vocês, vocês vão entender bem direitinho como é que está se posicionando isso. Mas o que a gente precisa saber é que a altura aqui, por exemplo, seria dada por quem? Como é que eu calcularia o valor desse ponto? É exatamente a função y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo. Então, naquela nossa fórmula ali, onde a gente tem v sendo igual a 2π, que é de A até B, né? X vezes y d de x, é como se a gente estivesse analisando aqui essa circunferênciazinha. Aqui, a gente tivesse aí a nossa altura, o y representaria essa altura, e esse d de x era exatamente a espessura de cada cascazinha cilíndrica dessa que a gente vai estar considerando. Então, mais ou menos isso, tudo que a gente precisa saber sobre esse método. Aqui eu estou colocando com relação à variável x. Se você pensasse com relação à variável y, em torno do eixo x, no caso, seria algo análogo também, certo? Só mudaria aí a nossa variável. Então, nesse nosso caso, deixa eu decore aí qual é que vai ser essa funçãozinha, 2x ao quadrado menos x ao cubo. Então, o volume aqui vai ser 2π de 0 até 2, que era nosso limite lá. Eu já esqueci a função, mas eu acho que é isso. X ao cubo vezes x. 2x ao quadrado menos x ao cubo, tá certo. Aí, vezes o nosso xzinho aqui de x, né? E aí, de novo, é uma integral que não tem dificuldade de resolver, né? Aqui a gente iria desenvolver isso, ó. Então, ficaria 2π, integral aí de 0 até 2, desenvolvendo, iria aparecer um 2x ao cubo menos 1x à quarta de x. Ou seja, a gente teria aí 2π. Vou pedir para que vocês façam aí essa conta e me deem um resultado aqui, certo? Enquanto eu vou escrevendo aqui o que a gente tem. 2π. Então, a gente teria 2x à quarta sobre 4. Então, apareceria x à quarta sobre 2, menos x à quinta
sobre 5. Tudo isso daqui variando de 0 até 2. É exatamente isso, 16π sobre 5 unidades de volume. Então, a gente descobriu aí o nosso volume procurado. Utilizando aí o volume, aliás, o método das cascas. Então, perceba que às vezes sai muito mais fácil. Utilizando esse método, certo? Então, é só fazer as adaptações devidas e a gente consegue fazer isso. Então, uma coisinha que eu quero perguntar para vocês estudarem também. Pergunta: será que sempre eu posso utilizar o método das cascas? Ou é em algum caso específico? Então, pergunta para vocês: eu sempre posso usar? Tem um caso específico? Ou tem momentos que eu vou poder usar um, momentos que eu vou poder usar outro? Então, a próxima questãozinha, determinar agora o volume obtido pela rotação em torno do eixo Y do conjunto de todos os pontos. Agora, com x de 0 a 1 e com y variando de 0 até quem? Até essa funçãozinha, que é x menos x ao cubo. Perceba que se o x for 1, vai ficar 1 menos 1 ao cubo, que é 0. Então, de fato, o carinha seria aqui. Então, a imagem aqui seria de 0, o limite de integração, né, de 0 a 1. Essa é a nossa funçãozinha x menos x ao cubo, de 0 a 1. Então, você vai rotacionar isso daqui. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Em torno aqui do eixo Y. Você tem isso daqui. Quando você rotacionar isso em torno do eixo Y, você consegue perceber que vai ficar algo mais ou menos aqui, e ele rotacionando, é como se ficassem duas calotas. Conseguem perceber isso? Então, a gente já tem de onde até onde vai, ou seja, de 0 até 1. A gente tem x, e agora ficaria o y, né? Então, x menos x ao cubo, e agora d de x. De novo, é uma integral bastante simples de fazer, não tem muita bronca aqui. A gente tem 2π integral de 0 até 1, de x ao quadrado menos x ao cubo d de x. De novo, quanto é que vai dar a resposta aí para vocês desse cálculo? Vai ficar x à quinta sobre 5, e aí variando de 0 até 1. No 0 não vai importar, né? Então só vai aparecer aí 1/3 menos 1/5, 4π sobre 15. Aqui no meio daria 2 sobre 15, né? Vezes 2π aí. Então a gente tem 4π e aí unidades de volume. Perceba que nessa parte aí, quando a gente está trabalhando com volume, nessas questões, a gente sempre pega funções simples, que a integração é meio que quase que direta. A gente não usa tanto aquelas técnicas de integração que a gente aprendeu nessas questões. Mas aquelas técnicas de integração que a gente aprendeu, todas elas, podem ser necessárias nesses locais que a gente está trabalhando aqui. A gente chegou, montou a integral e apareceu um monstrinho. Eita, como é que eu vou resolver esse monstrinho aqui se não é um polinômio bonitinho onde eu posso ir ser integral? Então, vou procurar o respectivo método para responder, certo? Mas a montagem, o método em si, ele é geral. Então, aí com isso, a gente finaliza mais essa aula aí sobre aplicações de integral, na aula de hoje sendo vista a parte de volumes.